Olá, eu sou o Rodney Brocanelli. Esse é uma transmissão especial do blog Rádio Amantes, uma vez que agora, nesse final de semana, o Rádio Esportivo foi surpreso com uma notícia, ficou surpreso com uma notícia que, a partir de agora, o Atlético Paranaense vai começar a cobrar direitos de transmissão das partidas de futebol que ele manda no seu estádio lá em Curitiba, lá no Paraná. Então, a notícia que a gente deu, e outros veículos também deram, né, é que o Atlético Paranaense, o clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, obteve uma importante vitória na guerra que trava contra as emissoras de rádio para impor a cobrança dos direitos de transmissão das suas partidas. Então, para quem não sabe, na última terça-feira, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná acolheu um recurso do clube em um processo que ele vem desde 2008. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês. Caso não ocorra qualquer alteração nos próximos dias, a cobrança poderá ser feita a partir do dia 15 de agosto, data em que o time paranaense recebe em casa o Cuiabá, uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. É importante sempre destacar isso, que essa cobrança deverá ser feita apenas para os jogos em que o Atlético for mandante em sua casa, lá na Arena da Baixada. Então, como eu falei, todo mundo foi pego de surpresa com essa informação, com essa notícia, e eu quero então fazer uma linha do tempo para a gente poder então entender, poder explicar um pouquinho essa notícia. Antes, uma limpadinha de garganta, por causa da emoção, né, de fazer uma live. A gente não costuma fazer lives aqui, mas eu acho que o caso é bastante importante, então a gente vai tentar ajudar aí a vocês a entenderem toda essa situação. Então, vamos lá, vamos ver aqui, agora sim, agora está aparecendo, eu estou mostrando para vocês a nota que foi publicada no dia 14 de abril de 2008 no blog Rádio Base. Então, ela tem como título, vocês estão vendo aí, eu vou ler aí para quem não está conseguindo ler: Atlético Paranaense cobra das emissoras de rádio que queiram transmitir os seus jogos. Vale lembrar que o Atlético aqui, né, é a versão, está grafada na versão normal. Hoje o Atlético, o nome Atlético tem um H aí no meio, né, do seu nome, então, para vocês verem como a coisa é bastante antiga, tem 14 anos. O ano que vem, esse processo aí, ele vai ganhar festa de debutante. Mas diz o texto aqui: para o Atlético Paranaense, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, as emissoras de rádio que queiram transmitir os seus jogos deverão pagar por isso a partir de agora. Então, eles estabeleceram um pacote, eu até dou aqui os valores. O pacote será fechado em 480 mil, englobando 38 partidas. Lembrando que estávamos em abril de 2008, às vésperas do Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, repetindo, R$480 mil, o pacote de transmissão de 38 partidas, e a taxa individual por partida é de R$15 mil. E aqui eu coloquei, então, repetindo, tal decisão sai às vésperas do Brasileirão 08. Então, a entrevista à Agência Estado, César Telles, que era então presidente da Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná, se disse perplexo, abre aspas, não sei de onde tirar esse valor. E aí a AERP iria fazer uma reunião, então, naquele dia, naquela semana, para tentar estabelecer qual que seria a estratégia de contra-ataque. Então, eu coloco aqui também agora uma nota que também foi publicada no Rádio Base, do grande Marco Antônio Ribeiro, um grande abraço a ele. É uma nota do dia 15 de abril de 2008. Então, aqui diz aqui uma nota que a gente reproduziu do portal Bem Paraná, na ocasião. A Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná decidiu, em reunião realizada na manhã da última segunda-feira, dia 14 de abril, ir à justiça contra a cobrança do Atlético Paranaense pela transmissão de seus jogos nas rádios. Então, a ERP diz que a cobrança é ilegal, considera o valor exorbitante, enfim, temos aí, então, o registro da ofensiva jurídica da Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná. E aí a próxima notícia também que eu queria destacar, 2 de maio de 2008, uma notícia que a gente reproduziu lá no Rádio Base, que ainda continua no ar, Rádio Base, Blogspot, Rádio Base Urgente, melhor dizendo, .blogspot.com, tem lá o arquivo, todas essas matérias ainda estão lá. Então aqui diz aqui: Atlético Paranaense versus Rádios, fim da novela, ao menos por enquanto. E o Edu César diz aqui: novidade importante enviada pelo Sidney Campos, um jornalista bastante tradicional aí, do rádio e da comunicação do Paraná,
e até o Edu faz uma brincadeira dizendo que sobre o que ele denominaria Furacão Gate. Então, a juíza de direito Nilce Regina Lima, da 5ª Vara Civil de Curitiba, determinou que as emissoras de rádio de todo o Brasil estão liberadas para transmitir os jogos do Atlético Paranaense, seja na arena ou em outros estádios, e se o clube quiser colocar qualquer obstáculo para impedir as transmissões, pagará uma multa de R$150 mil por emissora obstruída, 10 vezes mais do que pretendia a taxa por jogo. Então está aqui, tem essa informação. Então temos aqui essa informação. Apresentamos então 3 informações de 2008, mostrando então como é que foi a intenção do Atlético Paranaense e como é que foi a contra-ofensiva das emissoras de rádio do Paraná. Então, o próximo slide que eu quero mostrar para vocês é que, para vocês então terem a certeza, a confirmação, esse processo é de 2008, então até vou ler aqui para vocês. O número do processo é 001 1164-98.2008.8.16.0001. Então, aqui eu fiz esse print ontem, sábado, dia 29 de julho, 5.556 dias em tramitação, ou seja, um processo que já vem há muito tempo. Então temos aqui autor, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, uma entidade nacional, e a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado do Paraná, a AERP. Então temos aqui os nomes dos advogados, o Dr. Rodolfo Machado Moura, que ele é do Distrito Federal, e a doutora Renata Raposo Schaphauser. Então, temos aí ambos representando as duas entidades. E os advogados do réu, no caso o Clube Atlético Paranaense, Sr. Marcos, doutor, melhor dizendo, Marcos Augusto Malucelli e Eduardo Malucelli. Então, temos aí, então, esse quadro de quem eram os advogados de defesa e quem eram os advogados das associações de emissoras de rádio e TV. Então, está aqui, ó. Tem uma informação de data aqui, 2 de maio de 2008, na 5ª Vara Civil de Curitiba, e tem aqui o nome do juiz, do Dr. Alexandre Della Coleta Schultz. Depois aqui na nota do César, a juíza é outra, então certamente esse caso acabou passando para ela. E muito se imaginava então que a história teria terminado aí com esse trâmite em maio de 2008. Porém, o que acontece? Depois, pelas notícias que nós vimos, esse processo ele está na 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. Na última terça-feira, dia 25, ele voltou à pauta do tribunal. Inclusive, esta reunião ela foi transmitida pelas redes sociais lá no blog radioamantes.com. Eu deixo lá o vídeo para quem quiser assistir, acompanhar. O pessoal que é mais ligado à área do direito pode ouvir toda a sessão, e mesmo também os interessados, né? Os curiosos aí que queiram acompanhar, que tem esse desejo de saber como é que foi a sessão. Então tá lá no radioamantes.com. Então, a partir então dessa sentada aí do tribunal, eles decidiram então que é permitido, que é devido que o Atlético Paranaense cobre pelos direitos de seus jogos lá na Arena da Baixada. Não estão estabelecidos valores ainda, então tudo isso acho que a partir dessa segunda-feira nós vamos saber, nós vamos ter as informações mais atualizadas. Também nós vamos descobrir a partir dessa segunda-feira qual vai ser a estratégia das associações de emissoras de rádio e TV, tanto a ABERT quanto a do Paraná. E a gente espera uma coisa que é importante, uma inquietação importante é que esse processo não demore tanto quanto esse último aí sobre o qual nós estamos falando. Então foram 14 anos com ganho de causa dado às televisões e às rádios, graças ao processo da ABERT e da AERP. Então, agora vamos ver o que vai acontecer. Espero que não demorem outros 15 anos para que os recursos sejam julgados, né? Inclusive, eu vou falar rapidamente aqui sobre a nota oficial das associações, que ele diz aqui, deixa eu só localizar aqui no blog, daqui a pouquinho eu leio aqui para vocês. Tá, antes deixa eu só falar então que o Atlético Paranaense comemorou bastante, né? Apesar da sessão ter sido ocorrida na terça-feira,
O Clube Atlético Paranaense divulgou por volta das 10h30 da manhã do último sábado, dia 29, uma nota oficial, né? E eles justificam que o futebol encareceu, né? E eu até escrevo aqui no blog. Não, de fato é verdade, o futebol encareceu, mas isso se deve por incompetência absoluta dos cartolas de futebol, né? Que alguns deles, inclusive, contratam 2, 3, 4 técnicos aí numa temporada, né? Aí o técnico, o trabalho não dá certo, contrata outro, né? Inclusive, estamos acompanhando aí todo esse caso envolvendo o Sampaoli, né? Um dos integrantes da sua comissão técnica agrediu o jogador Pedro. E aí, como é que vai ficar? Vai demitir todo mundo? Vai ficar todo mundo? Em caso do Sampaoli sair, vem quem? E aí? A multa não vai ser fácil, vai ser justa causa? Isso aí vai ser uma batalha que vai durar na justiça. Mas voltando, realmente outros cartolas eles contratam 3, 4 técnicos por ano e investem em jogadores também que às vezes não dão resultado. A gente sabe muitos casos aí, especialmente no futebol paulista, entre outros, falando sobre que realmente são contratados a peso de ouro, mas que depois na hora H acabam não rendendo tudo o que se espera. E eu coloquei também que que é uma expectativa de que esse dinheiro possa ser bem utilizado, né? Que de repente os clubes consigam pagar todas as suas contas, consigam estarem no azul, consigam fazer contratações, né? A gente vê aí o Palmeiras não contratando, então a gente espera que esse dinheiro que entre das rádios, né? Porque vai ser um efeito cascata, né? Começou lá no Paraná e com certeza outros clubes espalhados pelo Brasil vão fazer a mesma coisa. Eu lembro que o Andrés Sanches, enquanto presidente do Corinthians, ele volta e meia, ele falava na cobrança dos direitos de transmissão por parte das emissoras de rádio. Eu tenho aqui, então, o trecho aqui da nota da ABERT, que diz que a decisão da 7ª Câmara afronta diretamente a legislação brasileira e a boa-fé objetiva que sempre norteou a relação entre clubes e emissoras de rádio, e a entidade informa que vai recorrer aos tribunais superiores na confiança, abre aspas aqui, no pleno e imediato estabelecimento da ordem jurídica e da correta interpretação da lei, fecha aspas, repetindo, a expectativa é que esse processo não demore muito. Vale lembrar que a nova lei de esporte, que foi aprovada há pouco tempo, ela não prevê a cobrança das emissoras de rádio, então isso era até uma expectativa, uma briga aí também que acabou sendo travada no Congresso Nacional, né? Um deputado ele acabou incluindo alguns trechos na lei, um relator desse projeto acabou incluindo alguns trechos na lei que determinava a cobrança dos direitos de transmissão por parte das emissoras de rádio. Ele fez isso meio que na calada da noite. Depois, a partir do momento em que se descobriu isso, houve uma grande mobilização, inclusive, das associações de cronistas esportivos, e no Senado a coisa foi retirada, esses trechos foram retirados, voltou para a Câmara e agora está tudo certo. Pelo menos a lei que regula o esporte no Brasil não prevê o pagamento de direitos de transmissão das emissoras de rádio. Eu também queria registrar a nota da ASEB, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, né? Então é uma nota que eu recebi através do presidente Eric Castelheiro, e ele diz aqui, né, a nota ela faz um breve histórico sobre tudo o que aconteceu. Trata-se de uma afronta à legislação brasileira que prevê a aplicação da cobrança apenas em transmissões com captação de imagens. Esse barulho que vocês ouviram aí foi notificação do computador. E a ASEB entende que o direito de acesso à informação deva ser preservado, uma vez que a plataforma leva entretenimento de forma gratuita e democrática à população. Ela aproveita também para declarar o seu apoio às entidades e às emissoras de rádio de todo o país. Então é isso. Em resumo, essa informação. Por enquanto, o Atlético Paranaense está no seu direito de cobrar das emissoras de rádio e televisão. Isso vai nos próximos dias, nessa semana que entra agora, a partir amanhã, segunda-feira. Nós estamos gravando esse vídeo no domingo, 30 de junho, segunda-feira, dia 31 de julho, com certeza nós já teremos aí algumas movimentações e nós vamos informar tudo aqui diretamente no blog Rádio Amantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, e é um vídeo teste, vamos ver se a gente volta a fazer outros nesse mesmo sentido. Então, dessa forma, ficam todas as informações para vocês. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, e é isso aí. Por enquanto é isso, a gente agradece, até mais.